Fala, investidor, tudo bem por aí? Hoje eu vim trazer aqui algumas informações sobre o último fundo imobiliário que eu inseri na carteira pública, que é o GALG 11, né, que é o Guardian Logistic, que é um fundo de galpões logísticos, onde eu vejo que ele tem uma operação muito bacana e eu trouxe aqui para poder, né, dividir com vocês o porquê dessa escolha de ter colocado ele na carteira. Então, se você está chegando aqui agora nesse canal, seja muito bem-vindo ao Papo Finança, o canal que vai te ensinar a investir com pouco dinheiro e ainda receber, né, um pouquinho ali todos os meses de renda passiva. Bom, galera, se você nunca tinha ouvido falar ainda nele, esse é o Guardian Logistic, né, um fundo imobiliário de tipo tijolo que também está no setor de galpões logístico. Ele é um fundo que é dono de alguns imóveis, a qual ele coloca esses galpões, né, que seriam os seus imóveis, a alugar para algumas empresas. E eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que é esse fundo e o que ele pode trazer de bom para nós aí na nossa carteira. Bora lá! GALG 11, então, Guardian Logistic, fundo de investimentos imobiliários. Valor de cotação de R$ 9,67. Liquidez diária de 101.568 negociações. Último rendimento de 8 centavos. Dividend yield de 0,83%. Patrimônio líquido, 583 milhões. Valor patrimonial por cota de R$ 10,14. Rentabilidade no mês de menos 89,21%. Calma, não se preocupe que eu já vou explicar o porquê. E o PVP dele de 0,95. Dentro dos critérios que eu utilizo, então ele já passou aqui na análise superficial de que é um bom fundo, de repente, para incluir na carteira. Patrimônio líquido acima de 2 milhões, então já demos o ok. Né? Liquidez diária de 101.568 negociações, tem uma boa liquidez diária, podemos entrar ali, a gente não tem um volume tão grande de dinheiro para se preocupar na hora de vender. Dividend yield acima de 7, então passou ali também. E o PVP abaixo de 1 também passou. Rentabilidade de menos 89,21%, aqui vocês não precisam se preocupar. O que aconteceu? Ele teve um desdobramento no final do mês de julho e início de agosto. Então, de uma cota, ele passou para 10. Então, aqui para vocês terem ideia, ele valia mais ou menos 101, 102 reais. Então, no desdobramento dele, né, ele passou ali a dividir uma cota por 10, então ficou em R$10,14, e isso impactou aqui na rentabilidade de menos 89. Então, pode ficar tranquilo nisso também. Aqui, né, o que o fundo faz, na verdade, né? Um fundo imobiliário do tipo tijolo, de segmento de galpões logísticos, e hoje a gente sabe que está super em alta ainda. As empresas estão utilizando muito esses galpões logísticos para poder fazer, né, a distribuição dos seus produtos, né? E uma coisa que o GALG tem aqui de diferencial é que, se eu não me engano, 2 galpões deles são galpões de frigoríficos, o que é super diferente e muito mais técnico de você ter, né, para poder suportar, porque ele é um galpão onde ele tem que ter uma refrigeração ok, né, os armazenamentos tem que estar todos ok ali dentro, ele é tudo embutido dentro dos próprios galpões, essa refrigeração, então ele é super técnico e ele se sobressai com isso. E tem também alguns outros ali que são de partes mais de inflamáveis, que também tem que ter um controle diferenciado, então o GALG ele se diferencia nisso dentro dos seus galpões. Depois descendo aqui um pouquinho que eu expliquei para vocês, aqui ó, essa queda que teve aqui não foi que o fundo caiu, né? Na verdade aqui foi o desdobramento que ele teve, então ele saiu ali da casa dos R$96 mais ou menos, para cair aqui para R$9,70, alguma coisa. Depois aqui as informações básicas que eu já apresentei várias vezes para vocês, mas que tem aqui que a gente tem que cuidar, taxa de administração ó, de 0,95 a 1,1% ao ano, então é uma taxa um pouquinho cara ali, né? Mas ok, tá dentro do que a gente pode pagar, né? Sobre os valores ali que o fundo vir, né? Porque a gente precisa de alguém lá cuidando disso para nós, então também a gente não pode querer as coisas de graça, né? Então se alguém está cuidando disso, eles têm que receber por isso também. Dividend yield, então, aqui dos últimos meses aí que vem pagando, então desde o IPO já pagou R$17,78 por cota, e dos últimos 12 meses R$ 9,18 por cota. Então aqui a gente consegue ver que ele pagou dividendo todos os meses, não teve problema aí de não pagar, tá bom? Um pouquinho mais embaixo, a aplicação aqui, se fosse na poupança, os R$50 mil teria 50.983 e no GALG o montante seria de 9.849. Como eu falei, por causa do desdobramento, ele não consegue fazer esse cálculo aí mais fidedigno para nós.
Então depois aqui embaixo a gente tem os ativos, né, que aqui que vem a parte importante desse fundo, que a gente tem que saber quais são os ativos. Então aqui a área bruta dele locável, ele tem 6 ativos em 4 estados. Então aqui nós temos a BRF Pernambuco, que é um desses galpões de refrigeração que eu falei para vocês. A Air Liquide de Canoas, tá? Isso aqui fica bem pertinho da minha casa, que acho que fica a 1 quilômetro, no máximo 1,5 km. Eu conheço esse espaço, é bem bacana ali também, é um espacinho tranquilo que é a Air Liquide ali. Esses daqui são de inflamáveis também. BRF Salvador, que é outro polo deles lá, né? Os outros galpões também de refrigeração. Air Liquide de São José dos Campos, a mesma que tem em Canoas, só que tem em São José dos Campos, é uma área muito maior, aqui de Canoas é 7.000 metros quadrados, lá são 17.800 metros quadrados. A Souza Cruz, que fica em Cachoeirinha, essa daqui eu também conheço, fica próximo da minha cidade, daí no caso, da cidade vizinha aqui, é um complexo gigante também, eles têm laboratórios lá dentro, sem falar na parte de distribuição dos galpões, eles também fazem análise, desenvolvem produto lá dentro, esse daqui também é bem bacana, ali em Cachoeirinha. E depois a Almanara, que fica em Jandira, acho que é interior de São Paulo, se eu não me engano, esse galpão aqui. Aí partindo aqui, ó, vamos olhar um pouquinho ele no status invest ali para a gente pegar alguns indicadores que são bacanas. Nos últimos 12 meses ele teve um dividend yield de 10,21%. A desvalorização vocês já sabem o porquê que é. Mas o que eu quero ver aqui nessa parte? Vamos olhar aqui um pouquinho na parte do geral, né, descendo aqui, ele é um tipo híbrido, né, ele é Ambima. Quem é o administrador dele? BRL Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários, então a gente já sabe quem é que administra esse fundo. O segmento deles são imóveis industriais e logísticos, tipo de gestão é ativa, e o público-alvo investidores em geral, que são nós e investidores também de CNPJ e outros também. Patrimônio líquido dele, vamos ver se teve crescimento nos últimos anos. 2020, 497 milhões 242 mil, 2021, 558 milhões 924 mil, e aí chegando aqui a 583 milhões 171 mil em 2022. Então teve um crescimento no seu patrimônio líquido ali também. Alguns resultados aqui com o número de cotista, de cotas emitidas e ativos. Depois nessa parte aqui mais contábil, né? Depois a gente tem ali a parte de receita, estoque, ainda estão zeradas, precisa fazer aqui os ajustes, ainda não colocaram aqui para nós. Valores a receber do Galg, aqui o valor deles de total de aluguel, de venda e outros. Então aqui ó, tem os outros ali, venda nada vendido, de aluguel recebido e o total. Isso aqui até 2021, aqui, amarelinho, outros 2021, depois vem vindo na sequência. Ó. Então aqui a gente vê, vamos ver como é que foi o último mês ali, mês de julho, ó, total 11.849.160 foi o total, aluguel foi 6.858.384 e de outros 4.990.776. Esses outros provavelmente deve ser algum papel que eles também têm dentro do fundo, que eles também conseguem tirar rendas através dele. E aí o caixa, vamos ver o caixa que ele tem aqui, ó, fundos de renda fixa, que foi o que eu falei para vocês, ó, eles também têm lá em renda fixa alguma coisa. Os fundos de renda fixas, 108.998.000. Depois aqui já deu uma quedinha, já caiu e aqui vem descendo, né? Eu acho que eles tiraram esse fundo de renda fixa aí. Temos que dar uma olhadinha para ver se eles utilizarem alguma coisa esse fundo de renda fixa. Mas o que eu digo para vocês? Se for para mim investir num ativo, né, que vai ficar utilizando o meu dinheiro para botar na renda fixa para render, eu não quero esse ativo, né? Eu quero que ele trabalhe com o que ele tem em caixa, eu quero que ele trabalhe com o que ele capta do mercado, eu quero que ele trabalhe com o produto dele, com a produção dele, não para botar em renda fixa e fazer render para mim, né? Se for fazer isso, eu mesmo vou lá e coloco meu dinheiro num CDB que vai render também. Valores a pagar, então, de despesas que eles têm, então tá tudo aparecendo aqui. E aí eu quero mostrar para vocês a parte do portfólio aqui que eu havia falado lá para vocês, ó. Air Liquide em Canoas, vacância 0%, então não tem vacância ali, né? Inadimplência também não, é pago tudo em dia, bem tranquilo. Souza Cruz a mesma coisa, BRF Vitória de Santo Antão lá, né? Também a mesma coisa, vacância zero. Então vocês podem ver aqui que a vacância ela é zero, isso quer dizer que está alugado 100% dos galpões para essas empresas e está dando tudo certo lá e tudo correto. Eu só não consegui trazer aqui para vocês o vencimento dos contratos, não consegui trazer aqui, né? Mas a gente pode entrar no RI do fundo lá e investigar para ver quando é que é o vencimento desses contratos. E depois aqui alguns FIIs também que tem esse
esse fundo no seu portfólio. Então ele faz parte do portfólio de vários fundos aqui. O MXRF11, que é bem conhecido nosso aqui, ele também está dentro dele. Então isso foi praticamente aqui a análise que eu queria trazer para vocês do Galg, né? Uma análise superficial, lógico, porque mais a fundo a gente tem que ver lá direitinho o RI dele, a gente tem que ler no que ele investe, o que ele traz, quais são as receitas que ele está trazendo, mas daí o vídeo ia ficar muito extenso e eu queria só trazer para vocês o porquê que eu coloquei ele na nossa carteira. Bom, então essa foi a análise ali super rápida do Galg 11, do porquê que ele está na nossa carteira. Lógico que eu olhei também muito, né, a parte de cotação dele. Lembre que como a gente investe com um pouquinho, a gente tem que dar uma olhada nisso. Porém, né, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, não é porque o valor de um fundo custa 10 ou 9 reais que ele está barato. Não, a gente sempre tem que olhar o PVP, né, valor sobre o preço patrimonial, que foi o que eu fiz. Eu dei uma olhada ali, vi que ele tinha um valor de cota baixo, vi que ele estava num PVP bacana, então por isso que eu entrei neste fundo. Ele ainda se torna uma incógnita porque eu preciso ver como que vai ser o desenvolver dele daqui para frente. Como ele é um fundo que tem pouco tempo, ele tem 2 anos praticamente, ele entrou em 2020, mas já sofreu um desdobramento, ali a gente já tem que ficar com um pouquinho de dúvida para saber o que vai acontecer. Porém, como eu vi que os dividendos dele são pagos todos os meses, ele está ali tranquilo pagando esses dividendos, vamos continuar analisando e vamos entrando mês a mês aos pouquinhos ali para a gente garantir a nossa, né, renda passiva deste fundo. Eu vou dar mais umas analisadas a fundo ali, né? Eu já dei umas olhadas em algumas aulas que até o próprio professor Baroni fala desse fundo e ele elogia bastante ele, porém, né, eu vou ficar acompanhando para ver se não acontece nada, né, daqui para frente que possa prejudicar a nossa carteira, no caso. Outra coisa também, né, entrei muito no fundo de tijolo porque a tendência agora pode ser que eles voltem a crescer novamente, que eles voltem a distribuir bons dividendos. A gente estava muito focado nos papéis que estavam pagando ótimos dividendos e agora já começaram a dar uma virada. Então tenho que aproveitar os fundos de tijolos agora, porque daqui um pouco as suas cotações vão começar a aumentar e a gente vai perder de ter pego ele nessa parte da baixa e vai começar a pegar na alta, a gente vai sofrer algum problema quando lá na frente virar o jogo de novo. Vocês podem ver que no mercado sempre acontece isso, né? Ele vai sempre dando viradas, pouco está em alta, uma hora está em baixa, e a gente tem que aproveitar essas oscilações para conseguir encher o carrinho ali na melhor hora possível, para que a gente também ganhe um pouquinho com essa rentabilidade. Queria trazer para vocês aqui muito mais essa análise ali, para vocês entenderem do porquê que eu coloquei o Galg 11 na nossa carteira, e agora ela está ficando mais diversificada, principalmente na área de fundos ali, com essa divisão de fundos de papéis e fundos de tijolos também. Se você não é inscrito no canal ainda, agora é o momento de você se inscrever, né? Então vai lá, se inscreve no canal, já aperta o sininho para receber as notificações novas dos vídeos que eu estarei lançando por aqui. E agora você pode deixar o seu like aí para mim se você curtiu esse vídeo. Se você não gostou, deixa nos comentários aí o que você acha que faltou. Ou se você tem algumas sugestões também, coloca aí nos comentários aí que eu vou ficar muito feliz em responder os comentários para você. Então eu vou ficando por aqui e aí você já sabe. O meu nome é Anderson Nascimento e aqui o papo é finança.